Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Cris Moreira do Fazer Direito. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um tema que eu reputo de extrema importância, que é a Lei 14.010 de 2020, editada no último 12 de junho, Dia dos Namorados, né? Para vigência nesse período que dista entre 20 de março a 30 de outubro, que é o período estabelecido inicialmente como período de duração da pandemia. É claro que essa lei poderá sofrer alguma prorrogação, mas no primeiro momento o legislador entendeu que a partir de 20 de março até 30 de outubro, prazos decadenciais e prescricionais não transcorrerão. Ou seja, o legislador andou bem ao editar essa norma porque ele pensou como é que poderíamos cobrar, né, das pessoas, dos particulares, né, da sociedade, que fossem praticados atos importantes para, né, o exercício de direitos e obrigações se as pessoas estão num sistema de isolamento social. É claro que hoje esse isolamento ele é parcial, né? Alguns com mais ou menos, né, atuação externa, muitos trabalhando em home office, nós sabemos, mas o fato é que nós não estamos vivendo um período de normalidade. Então, nesse sentido, é que nós não podemos pensar no transcurso normal dos prazos e sem que pensemos também em prejuízos, e por isso a lei, a razão da lei. E nesse caso eu gostaria de colocar para vocês, né, tal qual o legislador coloca, o seguinte: a repercussão dessa lei para alguns temas muito importantes das relações entre particulares, as relações privadas. Primeiramente, começando, né, com o artigo 3º, que fala dessa suspensão, né, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos conforme o caso, a partir da entrada em vigência desta lei até 30 de outubro. Aí depois ele vai para o artigo 5º, né? E o título é das pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, para as empresas, né? Para as sociedades, para as associações, enfim, para todas as pessoas jurídicas que têm a Assembleia como uma forma determinada no Estatuto Social para mudar as suas decisões relevantes de interesse dessa pessoa jurídica. E aí o artigo 5º diz: a Assembleia Geral, inclusive para os fins do artigo 59 do Código Civil, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Aí o parágrafo único vem complementando e diz: a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado, ou seja, dos acionistas, dos sócios, né, dos associados, indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a segurança do voto e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Então, gente, isso é uma adaptação, né, digamos assim, pela via da norma legal ao momento que nós estamos vivendo. Depois vem o artigo 8º, que tem uma repercussão em relação às relações de consumo. E aí é um assunto muito interessante porque ele trata justamente da não aplicabilidade do artigo 49 em relação às vendas efetuadas pela via do delivery, ou seja, a entrega, né, em mãos do consumidor na sua casa, na sua porta. Aí o legislador vai dizer, e ao meu ver com muita propriedade, que não se aplica o direito de arrependimento aos produtos não perecíveis, aos produtos perecíveis, aos medicamentos e aos produtos, ele usa uma nomenclatura aqui que eu esqueci, que é de consumo imediato. Ou seja, se você compra comida, se você compra remédio, se você... No primeiro momento, o legislador diz assim: olha, está sendo entregue na sua porta, então você vai usar de consumo imediato, né? Há uma doença, há uma, né, pandemia e há necessidade também de nós nos alimentarmos. Então, assim, não há que se falar que depois você venha a se arrepender. Então, assim, há uma sutileza causuística na aplicação desse dispositivo, até para evitar a má-fé, gente. Não é que o consumidor tenha deixado de ser portador de direitos ao arrependimento. Sim, continua, mas há uma, digamos assim, um tratamento específico por conta do momento e por conta do tipo de produto que ele, né, se vale pela via dessa maneira de um produto chegar até ele.
Então, é mais para as vendas via delivery, né? Então, eu acho que fica claro que o que se queira evitar aí é a má fé, né? É justamente assim, o agir com abuso de direito, se nós pudermos assim resumir, tá? Continuando, o legislador ainda diz da uso capião. Muito interessante esse dispositivo, que é o artigo 10, que diz para nós o seguinte: suspende-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies, né, de uso capião a partir da entrada em vigência desta lei até 30 de outubro. Nós sabemos que a uso capião é a aquisição de uma propriedade móvel ou imóvel pelo transcurso de um tempo a favor de quem está adquirindo e contra aquele que está perdendo. Entendem que é como se fosse uma moeda que traz o tempo, cujo um dos lados é a favor de quem está adquirindo, na iminência de adquirir, e outro lado é justamente contra aquele que está na iminência de perder. E como é que o legislador está trabalhando essa ideia? Não vai correr o prazo a favor de quem está tendente a adquirir e nem contra aquele que está tendente a perder. Porque não seria justo, pelas mesmas razões que nós, né, elencamos quando tratamos do prazo decadencial e prescricional. Ou seja, o direito não socorre a quem dorme, mas nesse caso nós não estamos dormindo. Nós estamos impedidos de termos uma vivência social normalizada, certo? Tal qual antes, e se Deus quiser, tal qual posteriormente. Então, nesse caso, não importa qual seja o tipo da uso capião pretendida, né? Seja de bem imóvel, seja aquelas várias espécies, né, de vias de aquisição de imóveis, que é o uso capião extraordinário, urbano, ordinário, enfim, não importa, não haverá transcurso. Agora, a partir de 30 de outubro, volta tudo normalmente, certo, gente? E aí, continuando, aqui no artigo 11 foi vetado, e no 12 ele trata dos condomínios edilícios, ou seja, quem mora em condomínio, não é? E ele diz: a Assembleia Condominial, inclusive para os fins, né, do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial. Vamos imaginar que haja uma causa que justifique que o síndico tem que promover, tem que decidir algo e precise, né, de votação para isso, precisa de um quórum. E aí ele diz: poderá ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. Ou seja, também o mesmo raciocínio lá utilizado, né, para as assembleias das pessoas jurídicas, né? Desde que haja uma maneira de você monitorar a presença de cada um, isso equivale a como se estivessem realmente presentes fisicamente, certo? E terá a validade jurídica consequente, né? E aí ele diz: não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista nesse artigo, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro, que é o último dia da vigência desta lei. Certo, gente? Então, a partir de 1º de novembro, é vida que segue ao normal, se Deus quiser, né? E aí as pessoas poderão se reunir presencialmente, poderão deliberar sobre o que bem entenderem, certo? Depois a lei trata do regime concorrencial, a gente não vai tratar disso agora, e vamos entrar no assunto extremamente importante, que é a aplicação da lei no direito de família e das sucessões. Gente, com relação ao direito de família, há uma previsão expressa do legislador em relação às dívidas por alimentos. E o legislador diz assim no artigo 15, ele diz assim para nós: a prisão civil por dívida alimentícia previsto no Código de Processo Civil deverá ser cumprida exclusivamente sobre a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. E aqui eu gostaria de ponderar uma coisa com vocês, que eu escutei outros doutrinadores, inclusive eu sou aluna do CER, do CURSEL, um curso maravilhoso, né, lá na parte de preparação para delegações de cartórios, né? E, enfim, o professor Cristiano Chaves, excelente professor, disse que uma coisa que eu achei interessantíssima, que é a seguinte: ele defende a hipótese de que, se o juiz determina a prisão nesse período, isso vai equivaler a não prender.
Por quê? De alguma maneira, todos nós estamos num regime de isolamento parcial ou total. Então, aquele que deixa de cumprir com as suas obrigações para com seu filho, para com aquele que, né, é responsável, com quem ele é responsável, então, de alguma maneira, é como se ele estivesse na mesma situação nossa e depois não pudesse mais novamente ser preso. Então, o que esse doutrinador, eu achei com muito acerto, recomenda? Que o juiz não prenda nesse período e usem qualquer outra medida de coerção prevista, né, no CPC, que tem um rol vasto, né? E nesse sentido, se for o caso de ter que prender, que prenda a partir de 30 de novembro. Eu achei muito boa essa solução jurídica e estou compartilhando com vocês também, tá? E mais, o legislador ainda diz que ainda que o juiz determine a prisão domiciliar, isso não implicará na cessação das obrigações para com aquele que deva, né, receber alimentos. Ou seja, mesmo preso, ele terá que cumprir as suas obrigações, atrasadas, as presentes e as futuras. Ou seja, a prisão em si ela não vai cessar, né, com a obrigatoriedade do cumprimento da obrigação. E para finalizar a nossa live, nosso vídeo de hoje, nós temos uma regra específica em relação ao inventário. Nós sabemos que o inventário ele tem prazo para começar e prazo para terminar, e nesse caso, né, o legislador diz para nós expressamente que aqui o seguinte, ele diz: o prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil, que é justamente 2 meses para dar entrada no inventário após a morte, né, do decujus, ele diz assim, meu Deus, está aqui, terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro, ou seja, se a pessoa morre nesse período entre 20 de março até 30 de outubro, na verdade o prazo para requerer o inventário, a abertura do inventário, que é um prazo de 2 meses, de acordo com o artigo 611, ele começa no dia 1º, a gente pode até dizer assim, né, que ele termo inicial dilatado para 30 de outubro, ou seja, o primeiro prazo dele é no último dia da lei, 30 de outubro, e vai até 30 de dezembro. Ou seja, podem ficar tranquilos se precisarem usar desse prazo, porque, na verdade, ele não está, né, transcorrendo. Vai começar a transcorrer a partir de 30 de outubro, certo? E mais a finalização que diz assim, o artigo 16. O prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro, ou seja, aqueles inventários que já deveriam ter sido abertos lá atrás, né, a partir de 1º de fevereiro, vamos imaginar que a pessoa tenha morrido entre 1º de fevereiro e 1º de abril. Vamos imaginar, em tese, né, já deveria ter sido aberto, mas o legislador atribuiu o mesmo efeito, ou seja, só se iniciarão a partir de 30 de outubro também. Então, as pessoas que morreram um pouco antes da pandemia ou morreram já no decurso da pandemia, os seus familiares não precisarão ficarem preocupados com relação a esse prazo de abertura, porque o legislador compreendeu tudo dentro desse tratamento da norma, tá, gente? Então, assim, o que nós podemos dizer? E aí, para finalizar, tem aqui o parágrafo único que diz: o prazo de 12 meses, né, para que seja ultimado o processo de inventário e da partilha, caso iniciado antes de 1º de fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir da entrada em vigência, né? Ou seja, também poderão continuar a partir de 30 de outubro. Ou seja, na verdade, o legislador tratou tudo que tange a inventário em relação a prazos para começar a partir de 30 de outubro. Então, o que eu posso dizer para finalizar é que é uma norma justa, é uma norma que visa justamente dar vida a esse momento inesperado, não calculado, não previsto por nenhum de nós. Então, é uma norma que vem justamente ao encontro dos anseios, né, daqueles que se veem premidos por circunstâncias com as quais não há outra maneira de lidar a não ser esperar para agir no momento certo. Então é isso, gente. Gostaria que desejo que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido relevante para vocês ou para alguém que vocês conheçam, e por isso eu peço que compartilhem,
que deem seu like e que se inscrevam caso ainda não sejam inscritos, né? E que me aguardem até o nosso próximo encontro, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês e fiquem com Deus na paz.